O presidente eleito Donald Trump centrou sua proposta de renovação dos Estados Unidos na expulsão de milhões de imigrantes que entraram ilegalmente no país. Seguindo o exemplo de seu vizinho do Sul, o governo extremamente de esquerda do Canadá, sob Justin Trudeau, cujo experimento totalmente fracassado de transformar seu país no primeiro estado pós-nacionalista, espera expulsar 5 milhões de portadores de permissões temporárias que devem expirar ao longo do próximo ano do país. Engraçado, muito engraçado, eles esperam que esses milhões saiam voluntariamente. Vamos ver como isso vai acabar. O fracasso completo e total de ambos os países norte-americanos em lidar com a injeção em massa de novas populações, somado ao descontentamento crescente dos cidadãos de ambos os países, foi tão grosseiramente mal administrado em todos os níveis que está claro que a política de sempre não será mais suficiente. Enquanto o Canadá, por uma década, alardeou sua crença dogmática de que o fim das nações e do nacionalismo havia chegado e que, ao transformar completamente a composição de sua população, isso seria de alguma forma um bem moral e tornaria o povo canadense moralmente superior, agora está apenas agindo para conter seu experimento nacional fracassado, baseado em uma economia que está indo por água abaixo. Os Estados Unidos, por outro lado, sob o presidente Trump, não estão apenas olhando para questões isoladas, mas tentarão um realinhamento completo do país, no que está sendo anunciado como a renovação da América. Além da imigração, Trump busca, e eu sugeriria que isso pode ser muito perigoso para a sua vida, limitar quanto os bancos cobram de taxas de juros inflacionadas. Além disso, mudar a natureza da interação dos Estados Unidos com o resto do mundo para uma base mais transacional. E com a ajuda de seu associado próximo e aliado, Elon Musk, ele está buscando simplificar a burocracia Leviatã em Washington, Distrito de Colômbia. Além disso, dado o fato de que os Estados Unidos são talvez um dos países mais doentes do mundo por design, a inclusão de Robert Kennedy Jr. no círculo íntimo de Trump e sua já anunciada guerra contra a Food and Drug Administration vai agitar as coisas, obviamente, mas os resultados disso já estão sendo vistos. Agora, com limitações de saúde, usura descontrolada e o controle da fronteira são importantes para todos os americanos, é preciso considerar algo ainda maior: a consciência espiritual e social do país. Não importa quais sejam as questões que Trump e seus círculos internos tentem corrigir ou renovar, a compreensão fundamental do que constitui uma nação, pelo menos nos últimos 2 séculos, será fundamental para uma verdadeira renovação nacional. E deixe-me explicar. Considere o conflito atual na Ucrânia. Ela tem mais a ver com a situação atual dos Estados Unidos e do Ocidente do que você imagina. A maioria dos ancestrais dos ucranianos, eles tinham pouca ou nenhuma noção da Ucrânia ou da Ucrânia como nação, e o mesmo pode ser dito sobre os servos russos, já que eles também tinham pouca ou nenhuma noção da Rússia, pois os czares que governavam eram, na verdade, em grande parte de origem alemã, e frequentemente falavam francês na corte. O que você precisa entender é que o nacionalismo moderno, ou a ideia do Estado-nação, foi em grande parte criada, pelo menos na Europa, nos séculos XVIII e XIX, e os Estados Unidos, como um desdobramento da Europa, ou uma colônia da Europa, estariam incluídos nisso. Na verdade, não é só um tema europeu. Da mesma forma, na China, o país foi governado por várias dinastias estrangeiras, incluindo os mongóis e os manchus, mostrando como a identidade nacional e a ideia de Estado-nação estão longe de ser conceitos enraizados. E esse padrão também era comum em toda a Europa Ocidental. Por exemplo, a Grã-Bretanha foi governada pelos normandos após a conquista de 1066 e, mais tarde, pelos hanoverianos, que eram de origem alemã, como o rei Jorge I, que mal conseguia falar inglês.
A Espanha teve reis Habsburgo de origem austríaca por mais de um século, governando durante o auge do seu império. Antes do nacionalismo, dinastias e elites europeias frequentemente tinham pouca ligação com os povos ou culturas que governavam. A ideia de uma nação se unir sob uma identidade compartilhada, bem, isso é um desenvolvimento relativamente moderno. E antes do surgimento do nacionalismo, o povo comum tinha muito pouca voz e, frequentemente, pouca preocupação sobre qual senhor coletava seus impostos. O nacionalismo, como sentimento generalizado, surgiu com importantes desenvolvimentos históricos. A Era das Vendas, a Revolução Industrial e a ascensão da classe média. Essas mudanças passaram a ligar cada vez mais o bem-estar econômico das pessoas comuns ao prestígio de sua nação, à força militar e à produtividade em um mercado global competitivo. O advento de meios de transporte mais acessíveis também aumentou a necessidade de definir e proteger as fronteiras e limites nacionais. De repente, o deslocamento em larga escala de pessoas se tornou possível, levantando preocupações sobre o impacto cultural dos chamados estrangeiros, mesmo de regiões relativamente próximas. Em resposta, as nações começaram a codificar fronteiras e a solidificar identidades nacionais para proteger seus interesses culturais e econômicos. Em contraste, as elites modernas buscaram retomar o controle absoluto sobre o povo comum, no país e agora no mundo. Ao desacreditar o nacionalismo e promover o globalismo, eles fomentaram fronteiras abertas, muitas vezes contra a vontade da maioria em quase todos os países. E o motivo pelo qual isso é tão importante é que a mudança do nacionalismo para o globalismo minou as engrenagens que antes permitiam aos cidadãos comuns compartilhar da prosperidade de sua nação. E agora essa prosperidade e os benefícios que a acompanham estão sendo redirecionados de volta para a elite. Para isso, eles, como Mao, querem erradicar os 4 antigos: ideias, cultura, costumes e hábitos antigos. Além disso, eles consideram a moralidade tradicional uma restrição para seus planos de transformação cultural. Na verdade, eles criaram sua própria estrutura moral substituta, uma espécie de pseudo-religião, se assim preferir, no que poderia ser chamado de forma geral de woke. Então, por que você acha que o maior fundo de capital do planeta, a BlackRock, é o principal impulsionador de coisas como diversidade, equidade e inclusão, enquanto distribui dinheiro para todos os tipos de empresas, mas especialmente para aquelas que ajudam a definir a narrativa cultural e o zeitgeist, como as do setor de entretenimento, empresas como a Disney? Socialmente, ao adotar o globalismo, quase todas as nações, inclusive os Estados Unidos, traíram seus jovens, principalmente os homens. Atualmente, é praticamente impossível para o jovem médio encontrar uma parceira leal, ter e criar filhos, quanto mais sonhar em algum dia. Ter casa própria ou pensar em aposentadoria parece impossível. Simplificando, os jovens não têm nada investido em uma nação globalizada como os Estados Unidos. Ela, como todas as nações ocidentais, se tornou pouco mais do que uma fazenda de impostos a céu aberto, governada por uma elite que literalmente os odeia. Mas às vezes o nacionalismo é útil para a elite e é empregado. Considere a atual demonstração de força e escalada da OTAN e da Rússia em relação à guerra na Ucrânia. Os jovens do Ocidente, a maioria dos quais não tem participação em suas respectivas zonas econômicas anteriormente conhecidas como nações, agora estão sendo informados de que não só devem pagar os impostos para financiar o conflito, mas também que devem lutar caso seja necessário. Mas, se a verdade fosse dita, pelo que eles estariam lutando, assim como tantos já morreram, seria para gerar bilhões em lucros para grandes conglomerados multinacionais que lucram enormemente com este e qualquer outro conflito, aliás.
Em séculos anteriores, a base das forças armadas ao menos podia lutar por sua nação sob o pretexto de sua suposta superioridade sobre as demais, e, em troca, a nação realmente oferecia uma sociedade saudável na qual eles e suas famílias podiam crescer e prosperar. No entanto, no ano atual, jovens do Ocidente são educados desde a infância a acreditar que suas nações são unicamente diabólicas e que a história do Ocidente é marcada pela opressão. E sem qualquer qualidade redentora. Agora, tudo o que o guerreiro pós-nacional recebe é um tapinha nas costas, um boné comemorativo, uma fitinha de 10 centavos e um obrigado pelo seu serviço, depois de ser colocado numa cadeira de rodas. E talvez até uma vaga para deficientes no shopping local. Talvez seja por isso que há uma crise de recrutamento nos Estados Unidos. Por que você quer morrer pelo Walmart, pela diversidade, equidade e inclusão? Você quer morrer em um país estrangeiro para que os 4 antigos sejam destruídos em casa e o novo panteão do politicamente correto possa tomar seu lugar como a narrativa moral suprema do país. Você quer morrer pelos acionistas da Raytheon e da Boeing? Provavelmente não. Portanto, para uma verdadeira renovação nacional, é essencial enfatizar a nação. Sem uma revigoração da América, e isso na verdade vale para todas as nações ocidentais, sem uma revigoração do próprio conceito de nação, assim como dar às massas excluídas uma participação nela, as atuais zonas econômicas, antigamente chamadas de nações nas quais todos vivemos, nunca voltarão a ser grandiosas. E a autópsia da América, assim como de tantos outros impérios que a precederam, será de destruição interna e não externa.